Nós chegamos a Êxodo, né? Agora é a saída do povo hebreu da terra do Egito e nós estamos lendo exatamente isso. Como que Deus fez para tirar o povo dali. Não foi fácil, né? Deus usou de mão forte, mas Deus é mais poderoso. E Deus permitiu tudo o que aconteceu, não que ele não tivesse poder para livrar o povo do Egito, mas Deus queria deixar registrado que para ele não existe nada impossível. E hoje, Êxodo 6 e 7. Vamos pedir a direção? Meu Deus, que privilégio eu tenho, essa pessoa tem, de ouvir a tua palavra, de entender o que o Senhor tem a nos dizer e ver que o mesmo acontece conosco. Hoje representa esse êxodo, a nossa vida também saindo das garras de quem um dia dominou a nossa vida, mas hoje estamos nas tuas mãos, no teu altar. Hoje podemos dizer que habitamos no teu abrigo e estamos seguros. Meu Deus, abençoe essa pessoa que me ouve e que assiste essa meditação junto comigo, que ela seja iluminada e assim também as suas necessidades sejam atendidas, que ela seja livre e ela receba saúde. A tua palavra, ela é espírito e vida. Então, espírito e vida seja transmitida para o corpo dela enquanto ela medita nas tuas palavras. Amém. No versículo 1 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. O comentário diz: o diabo é obrigado a obedecer. O domínio de Satanás sobre aqueles que estão subjugados a ele é cruel e só pode ter fim com a ação de uma mão poderosa. Quando o Altíssimo determina, o mal não pode resistir. Isaías 43:13 diz: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Por isso, não julgue impossível o seu problema de ser resolvido quando se está se falando de Deus. Deus é todo poderoso. Não existe bruxaria, maldição hereditária, palavras, não existe nada que seja feito neste mundo mais poderoso do que ele. Você pode dizer sim, está me faltando fé em crer nisso, que Deus é poderoso. Aí tudo bem. Quer dizer, o problema não está em Deus, está sempre em nós. Se nós podemos crer, tudo é possível. Seguindo para o 2. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios fazem servir. E lembrei-me da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Então, olha só, ele não precisava jurar, ele é Deus, mas ele fez questão de falar: levantei a minha mão e eu jurei que daria essa terra. Quer dizer, o que estava determinado para aquele povo que nesse momento era escravo, estava sendo humilhado, que Faraó mandou tirar, né, o trabalho, facilitar o trabalho, era para dificultar ainda mais o trabalho deles. Agora estavam levando chicotadas porque eles não conseguiam fazer todo o trabalho. Aquela situação é que eles estavam vivendo. Essa era a circunstância que eles viviam. Mas o que estava determinado para eles? Herdar uma terra prometida. Então a mesma coisa eu digo a você que está aqui agora me acompanhando. Você está vivendo uma circunstância.
de doença ou de problema familiar, ou financeiro, ou espiritual, seja qual for a área. Seja ela qual for, uma circunstância, são os problemas. Mas o que está determinado pela palavra de Deus na sua vida? É isso que você tem que crer. Então, quer dizer, Deus ele falou, olha, eu vou ser com vocês, eu estou do seu lado, eu vou livrar vocês daí, desse lugar onde vocês estão. Quer dizer, Deus manifestou o poder dele. Isso já é suficiente para você crer, para mim crer. Hoje, lendo essas palavras, eu leio elas para mim. Eu vejo Deus falando comigo, olha, Alex, eu vou ser com você. Eu vou estar com você, eu vou livrar você das mãos do diabo. Eu vou arrancar ele da sua vida por definitivo. Eu vou dar a terra prometida para você. A terra prometida hoje, para mim, não está nessa terra. Nenhuma terra, por maior que seja, é uma herança de bens duráveis. A maior herança que eu quero e luto por ela está lá em cima, é nos céus, é a celestial. Seguindo para o 9. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram Moisés por causa da angústia de espírito e da dura servidão. O comentário diz assim, decisão individual. Os hebreus não escutaram Moisés porque os ouvidos deles estavam destruídos por tamanha amargura de espírito. Nos momentos de angústia, enquanto dizem aqueles que fortalecem a fé com a direção de Deus, aqueles que perdem o ânimo, com dúvidas e reclamações, porque o ignoram. Olha o erro que eles cometeram aqui. Deus estava, o próprio Deus, falando, olha, eu estou ouvindo vocês, eu estou com vocês, vou livrar vocês. Mas a angústia que estava no coração deles não permitia que eles vissem o livramento de Deus. E eu até posso arriscar dizer aqui que essa dúvida atrasou a saída deles do Egito. Pode crer nisso. No 10, falou mais o Senhor a Moisés dizendo, entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, Faraó me ouvirá? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e Arão e deu-lhes mandamentos para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirasse os filhos de Israel da terra do Egito. Essas são as cabeças das casas de seus pais. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carme. Essas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os filhos de Levi, segundo as suas gerações, Gerson, Coate e Merari. E os anos de vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni, Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Anrão, Isra, Hebron e Uziel. E os anos de vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Muzu, essas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela deu-lhe Arão e Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Corá, Neveg e Zincre. E os filhos de Uziel, Misael, Elisvã e Citri. E Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nasson, e ela deu-lhe Nadab, Abiú, Ebiazar e Tamar. Os filhos de Corá, Assir, Eucana, Abiasaf, estas são as famílias dos coraitas. E a Eusar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela deu-lhe a Finéias. Estes são os cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse, tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito,
falou o Senhor a Moisés, dizendo: eu sou o Senhor. Fala a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Então disse Moisés perante o Senhor: eis que eu sou incircunciso de lábios, como pois Faraó me ouvirá. Agora nós vamos começar a ver as pragas, né? Sabe, eu acredito que cada praga que Deus enviava era uma forma de Deus dar uma oportunidade do filho de Faraó não morrer, né? Porque Deus não quer o mal. Aliás, Deus não se alegra com a morte do iníquo. Pelo contrário, ele gostaria que esse iníquo se convertesse. Mas quando não há conversão, infelizmente, a pessoa paga, né? Ela paga para vir. Então eu vejo nas pragas Deus dando a oportunidade para aquele povo se converter, né? Assim como hoje, Deus permite os problemas para as pessoas para que elas possam se converter. Através daqueles problemas, buscarem a Deus. Porque o segredo da fé não está em simplesmente você estar numa igreja. O apóstolo Paulo disse assim: o justo viverá pela fé. Quer dizer, viver pela fé é viver dependendo de Deus. Mas dependendo não só quando as coisas vão mal, né? Por exemplo, Jonas, ele só lembrou de Deus quando estava no ventre da baleia. Não, não é quando tudo está mal, é quando tudo também está bem. Êxodo 7. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. E tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, fará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da tua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os seus sinais e as minhas maravilhas. O comentário diz assim: o Altíssimo não foi arbitrário ao endurecer o coração de Faraó, pois ele já sabia da imposição dele em ceder à sua vontade. O Senhor agiu na dureza e na angústia que já havia no rei, para que a glória divina fosse vista por meio dos seus grandes sinais no Egito. A exemplo de Faraó, as pessoas que se rebelam conscientemente contra a palavra colocam-se em risco, pois Deus pode entregá-las à própria perdição. O chamado para ouvir o evangelho e aceitar o convite da salvação jamais deve ser negligenciado. Seguindo para o 4. Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. E também nós temos que pensar o seguinte: esses juízos, essas pragas, estava mostrando também o poder de Deus, né? Se Deus simplesmente tirasse eles dali, né, e levasse já para uma terra, chegaria o ponto do povo de Israel dizer o seguinte: olha, nós saímos de lá por conta própria. Eles não nos impuseram, afinal foi fácil sair de lá, né? Os egípcios, por suas vezes, também não reconheceriam Deus, falaram: olha, eles saíram porque nós deixamos. Mas quando veio as pragas, eles perceberam que havia uma grande diferença entre os deuses deles e o Deus de Israel. Então, ficou em evidência a Deus. Assim também, na cura, não foi o pastor que curou, foi Deus, a glória de Deus. Se houve um casamento que foi restaurado, não foi o pastor que orou, foi Deus. Não foi o bispo que intercedeu, não foi a mão do bispo na cabeça da pessoa, não. Foi Deus. Deus usou alguém. Foi o bispo, foi o pastor, foi o obreiro, não sei. Mas ele vai usar sempre alguém. Mas a glória é dele. Ele foi o que fez acontecer isso. Aí, continuando. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Conforme eu tinha dito, a glória do Senhor. O comentário diz: a minha mão sobre o Egito. As pragas enviadas à nação tinham o propósito de libertar o povo escolhido e abrir os olhos das demais nações contra o engano diabólico dos falsos deuses. Assim ficaria provada a existência de apenas um Deus sobre a terra. O problema, o povo até reconhecia, né, que Deus era Deus, que Ele era o Senhor. Todos reconheciam. Mas qual era o problema? Onde está o problema aqui? O problema é que aqueles que querem, né, ter Deus como Deus precisavam abandonar o pecado. E aí está o problema de muita gente que não quer abandonar o pecado. O 6.
Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: quando o Faraó vos falar, dizendo: fazei vós um milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios encantadores, os magos do Egito, fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. O comentário diz assim: a transformação do cajado em serpente, reproduzida pelos sábios egípcios, retrata como os falsos profetas imitam as obras do Altíssimo, a fim de enganar as pessoas. O diabo está sempre pronto para confundi-las com suas ciências ocultas e artimanhas. Por isso, apenas milagres não são suficientes para assegurar se uma pessoa ou uma doutrina é de Deus. O cristão deve estar atento e não ser receptivo e ingênuo com tudo o que vê ou ouve. Espíritos enganadores têm agido à vontade em homens e mulheres que se intitulam servos de Deus, com o objetivo de provocar esfriamento e ilusão no meio da igreja do Senhor Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala que até o próprio diabo ele se disfarça como anjo de luz. Então não se deixe enganar por sinais, por maravilhas, porque elas não representam nada. O mais importante é a salvação da sua alma. Então, olha só que importante aqui. Os próprios encantadores, os feiticeiros daquela época, que trabalhavam para Faraó, fizeram mesmo os milagres. Então, não se engane com milagres. 12. Porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. O comentário diz: a superioridade divina. Pela fé, devemos reagir ao diabo e procurar alertar os seguidores dele. Assim aconteceu com Arão, cuja vara, transformada em serpente, prevaleceu e devorou as varas dos encantadores do Egito. Arão não se intimidou com a atitude maligna dos sábios egípcios e provou a eles a absoluta soberania do Deus de Moisés. Por isso também está escrito assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a mesma coisa aconteceu aqui. Quando há uma resistência aos pensamentos do diabo, à vontade da carne, a tudo isso, você está resistindo na carne, mas vai vencer, porque o seu espírito vai se tornar forte. No 13, porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está endurecido, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na beira do rio e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhes dirás: o Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, e sobre os seus rios, e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Agora você imagina aquela água, se tornando em sangue. O cheiro deveria ser insuportável, por isso o nojo também. No 20, e Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue.
E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa. Nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beber água, porquanto não podia beber da água do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. O comentário diz assim: o rio Nilo tinha grande importância econômica e espiritual para os egípcios. A transformação das águas em sangue decretaria a falência da nação, pois comprometeria toda a economia e o abastecimento da região. Devido ao mau cheiro, diante da morte dos peixes, o idolatrado rio passou a ser repudiado. Deus revelou o seu poder perante os olhos de Faraó e derramou o seu juízo sobre os falsos deuses do Nilo. A primeira e 10ª praga são consideradas uma resposta ao antigo decreto real que ordenou matar todos os bebês hebreus do sexo masculino nas águas deste rio. Esse rio Nilo, ele era um deus para os egípcios. Ele era o nome Api, né? Era o deus do Nilo. Então, o primeiro deus que foi atacado, né, por assim dizer, foi o rio Nilo, porque ele era o deus da fertilidade, né, que fertilizava as suas margens com as cheias anuais. Então, quer dizer, o Api era esse deus no formato do rio. Então, quando Deus atacou o rio Nilo, ele estava, na verdade, atacando um deus. Era uma guerra que estava acontecendo, mas era uma guerra espiritual, né? O diabo não tem poder de atacar a Deus. Então, ele estava sendo atacado por Deus. Então, quando Deus converteu as águas do rio Nilo em sangue, aquilo foi um escândalo para os egípcios. Aquilo foi a pior coisa que poderia ter acontecido, porque agora não haveria fertilidade, né? Os peixes morreram, quer dizer, deixou de ter vida, cheirou mal. Então, afinal de contas, esse Deus Api existe ou não existe, né? Agora fica a questão. Imagine a cabeça dos egípcios com relação a isso, a confusão que isso ia gerando. Eles não tinham um Deus, eles tinham muitos deuses. Então, a cada praga que nós vamos ler na Bíblia, era Deus atacando um deus egípcio. Muito forte, né? Um deus contra vários deuses da nação egípcia. E um por um deles caindo por terra. Bom, você tem essa oportunidade, e eu creio, de você servir e honrar a esse Deus e Ele abençoar você em tudo. A oportunidade está diante de você, está diante de todos. Minha amiga, meu amigo, basta você se entregar para Ele. Jesus disse: dai e ser-vos-á dado. A medida que você está dando para Jesus é o que Jesus tem dado para você. O que você tem dado para Jesus? Tem sido o suficiente? O que você tem recebido de Jesus é pouco? É muito? É nada? Então corresponde ao que você tem dado para Ele. Pense nisso, tá bom? Manda esse vídeo para alguém. Compartilhe com as pessoas que você ama e aquelas que você também não ama. Dê o seu gosto e faz seu comentário. Fique bem.